Igreja na paz do Senhor Jesus. Primeiro culto de Santa Ceia. Estamos mais uma vez aqui para cercarmos a mesa do Senhor, cumprirmos uma ordenança. Estaremos estudando acerca disso. Acerca disso durante o próximo trimestre. Geralmente nos cultos de Santa Ceia a gente costuma trazer uma mensagem do Cristo que morreu por mim, por você, do Cristo que nasceu. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem do Cristo vencedor, daquele que padeceu, mas hoje está vivo, está à direita do Pai, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Para isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, do último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 7, diz assim, está ali, está no Data Show, a igreja pode acompanhar. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para o adorá-lo. Mas ele disse, não faças isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Amém. Até aqui. Livro de Apocalipse é um dos livros mais complexos. Tem cristão que não gosta nem de ler. Tem cristão que tem medo do livro de Apocalipse. A maioria daqueles que o leem não o entendem. Mas se você não entende, você não está sozinho. Grandes estudiosos da Bíblia, pregadores do passado, como João Calvino, John Wesley, não deixaram nada escrito acerca do livro, nenhum comentário, porque achavam este livro bastante complexo. Não conseguiam entender as suas figuras de linguagem. Não conseguiam entender que aqui no final da Bíblia está a última esperança do cristão. Mas o segredo para nós entendermos Apocalipse, o segredo para que nós nos aprofundemos neste livro e o medo saia, é o que está escrito no início dele. Se você começa a ler ali, capítulo 2, 3, que fala acerca das igrejas, vai dizer assim, em certo versículo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que isso quer dizer para mim? Todas as vezes que eu vou me debruçar acerca da Bíblia, eu preciso ter atenção com o que eu vou ler. Não adianta você tirar um tempo para ler a sua Bíblia, mas você vai bater papo com o seu filho, você vai ler a Bíblia vendo televisão,
Você vai ler a Bíblia batendo papo no WhatsApp. Você vai ler a Bíblia ouvindo uma outra coisa que não seja uma música, um fundo musical. Aquilo ali vai tirar a sua atenção e você não vai conseguir escutar o que o Espírito quer dizer para você. Às vezes o Espírito quer dizer uma coisa para confrontar a sua vida e fazer você mudar, mas você não consegue entender porque você está disperso. Eu espero que o compromisso que você fez aqui, diante das câmeras, que não seja apenas por tabela, que todas as vezes que você se debruçar acerca deste livro, você escute o que o Espírito quer dizer ao seu coração. Porque talvez Ele quer dizer uma palavra para você, para que você transmita a outra pessoa. Foi isso que aconteceu com João. João estava ali disperso. O imperador Diocleciano começou a fazer uma perseguição enorme. Ele era o último dos discípulos que estava vivo. Pegou ele, jogou ele num tacho e ele não morreu. Ah, é? Num tacho de óleo quente. Botou ele lá nessa ilha, na ilha de Patmos, como ele diz no início do seu livro. E ali ele teve tempo. Então, muitas das vezes, escute isso daqui. Algumas prisões que você passará nesta vida é para que você tenha tempo para ouvir a voz de Deus. Paulo, quando ele estava preso, foi quando ele teve mais tempo para escrever as cartas. Ele fala que ele estava em cadeias. John Bunyan, que escreveu o livro mais lido depois da Bíblia, que é o Peregrino, ele estava preso. Então há cadeias na nossa vida que Deus nos coloca para que a gente possa, enfim, ter um tempo para Ele. Não espere também chegar o tempo da prisão, para que enfim você tenha um tempo para ler a Bíblia. A prisão ali de João teve um propósito, para que ele escrevesse o livro de Apocalipse e hoje eu e você tivéssemos uma esperança. O livro de Apocalipse inicia ali com a visão, como eu disse, do Cristo vencedor. Aquele que padeceu, deu seu último suspiro. Pai, está consumado, tetelestai, eu paguei, está aqui, o recibo está pago. Todos que foram comprados com meu sangue têm entrada garantida no céu. Ele chegou no céu assim, vencedor, o único digno de abrir o livro. Você já leu essa passagem? Uma vez eu conversei, já perguntei isso para o Neemias, qual passagem ele imaginava assim da Bíblia. Esta é a minha passagem. Eu imagino Jesus chegando, entrando pelos portais celestiais, aquela festa, porque o filho tinha retornado, e ele chega para o seu pai: pai, eu consegui, eu paguei a dívida que o homem tinha contigo, me dá aqui o livro do juízo. É por isso que ninguém conseguia abrir, porque só pode derramar juízo sobre o outro aquele que é mais justo, só pode derramar justiça sobre o outro aquele que é justo. Por isso que ele foi lá e tomou a mão do seu pai o livro do juízo, o Cristo vencedor. E para você conhecer o restante da história, leia o livro de Apocalipse. Mas aqui no versículo 22, é a última janela, é a última oportunidade que o homem tem para saber que uma hora dessas Jesus vai voltar. Ele já inicia aqui no versículo 7 dizendo isso: eu vou voltar. Mas Jonas, que lições nós podemos aprender desses pequenos versículos que nós lemos? Primeiramente, Apocalipse capítulo 22, verso 13, ele já inicia falando que Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus estava falando assim: ei, se até aqui, no finalzinho, você ainda não entendeu que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu quero repetir para grifar na sua mente: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Fora de mim não há outro. Fora de mim não existe outro. É tudo por mim, para mim foram feitas as coisas. Por Ele, origem, para Ele, destino, todas as coisas. E Ele reivindica isso: eu sou
o Todo-Poderoso, eu não tenho início e nem fim. E quando vocês forem preparar lugar, eu voltarei. Desculpa. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, e visíveis e invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e todas as coisas subsistem nele. Colossenses capítulo 1. Colossenses é a epístola que mais fala da divindade de Jesus. É a epístola que Paulo teve um cuidado de fazer ali a sustentação, para mostrar que Jesus veio como homem, mas também era Deus. Que Jesus, apesar de ter um início como homem, ele nunca teve um início, porque ele era e sempre será o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. No capítulo 21, ele fala que dele sairá água viva, e ele vai dar desta água viva. Ele repete essa mensagem, a mesma mensagem que ele deu lá para aquela pecadora, quando ele estava para poder pegar água. A mensagem em que ele pela primeira vez se revelou a um pecador que ele era a salvação. A primeira vez que Jesus falou para alguém que ele era o Messias prometido. A primeira vez que Jesus falou para alguém que ele deveria ser adorado foi diante da pecadora lá daquele pulso. E aqui ele refresca a nossa memória. A água da vida que um dia você vai beber, somente ele tem para nos dar. E eu aposto que você, que todos os dias nega a sua cruz, você tem que estar ansioso para tomar desta água. Você tem que estar com sede, sedento, assim como aquela mulher estava, para tomar desta água da vida. Porque é ela que vai te garantir uma vida eterna com o Senhor Jesus. A segunda lição que nós podemos aprender é que Jesus vem. E ele enfatiza isso duas vezes, nós lemos aqui no texto. Em várias passagens a Bíblia ela afirma que Jesus, ele vem. Em João capítulo 14, ele diz: eu estou indo. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou, mas eu retorno, para que onde eu estiver, vocês estejais comigo também. No livro de Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo, vamos imaginar a cena, Jesus indo, Pedro chorando, porque é uma despedida, e quando ele está todo mundo olhando para o alto, Deus envia um anjo, para consolar o coração daquelas pessoas, e fala assim: varões galileus, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, um dia ele vai retornar. 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 Todas as vezes que você sentir despedaçado, o Espírito Santo ele vem, ele como consolador, ou ele envia uma pessoa, ou ele mostra na palavra, ou ele te dá uma oração que te consola e te mostra que um dia ele vai vir. É a melhor consolação que o cristão pode ter, é a maior esperança que o cristão tem, é que um dia ele vai voltar. Um pouquinho mais na frente, quando nós olhamos para Tessalonicenses, Paulo diz que ao soar da trombeta, com a voz do arcanjo, ele vai voltar. E Paulo acrescenta: olha, aquelas pessoas que morreram, elas vão acordar primeiro, para que todos nós juntos, vai ser um encontro. Ele vem e nós vamos juntos nos ares, nós encontraremos com o Senhor Jesus. Vai ser o maior espetáculo. Ele está esperando por este grande momento. Quando nós lemos acerca da ceia, ele fala que ele não tomaria do suco da vide novamente, enquanto ele não reunisse com a sua noiva. Então ele está aguardando ansiosamente por este momento. Mas ele coloca uma vírgula: eis que venho em breve, versículo 7. Feliz
é aquele que guarda as palavras desta profecia. A nossa leitura congregacional foi sobre as bem-aventuranças. Quando você guarda as palavras que estão da Bíblia dentro do seu coração, você vive melhor, irmão. Você peca menos, você padece menos. Quando você guarda as palavras dessa profecia, você tem mais privilégios. 1 Samuel capítulo 15 diz que ele prefere a obediência ao sacrifício. Tem crente que só está no sacrifício, ele não consegue chegar até o Santo dos Santos, ele sempre está ali no altar do sacrifício, ele não consegue obedecer o que está escrito aqui, lê, mas não consegue absorver a essência e fazer aquilo que o seu mestre está pedindo. Todo dia ele precisa recomeçar, todo dia ele precisa pedir perdão, está sempre no sacrifício. Mas Deus quer te tirar lá do altar do sacrifício e te colocar lá dentro do Santo dos Santos, mais pertinho dele, aonde a presença dele é real, aonde os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. É privilégio. No Antigo Testamento só um homem entrava. Hoje você tem livre acesso à sala do trono, mas você quer ficar do lado de fora. Você quer ficar ali no átrio, onde só acontece o sacrifício. Você quer ficar no meio do povão. Eu já disse uma vez isso aqui, Jesus tinha relacionamentos. O povo, os discípulos, os 3 e João. O povo só ouvia ali de longe, assim como vocês estão. Os discípulos ouviam Jesus de perto. Os 3 tiveram as maiores experiências que os discípulos poderiam ter, mas somente João, que estava aos pés da cruz, teve esta revelação aqui, viu o Cristo vencedor. Então, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais revelações Ele vai te dar. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais comunhão você terá. É só olharmos para a vida desses grandes pregadores. Vai estudar a história dele. Vida de consagração, vida de oração. Hoje, essa noite eu terminei de ler, noite passada, a história do pastor Agassi, pastor chinês. Estou lendo o livro Heróis da Fé. E lá conta a história de que ele, na China, o ópio entrou lá na cidade dele e todo mundo começou a ficar drogado. Inclusive ele era um dos maiores usuários. Acha um pedaço da Bíblia, se converte com um pedaço da Bíblia, e dali ele começa a pregar e começa a perseguição, porque na China, vocês sabem, mas quanto mais ele orava, mais perseguição ele tinha, mas ele não desanimava, até o dia em que o Senhor salvou toda a cidade dele, toda a província que ele morava foi salva do ópio e começou a exportar missionários para outras cidades da China, porque ele orou, porque ele tinha comunhão, porque ele resolveu e determinou na sua vida que ele não iria se contaminar. Nós lemos isso essa semana, não foi? Daniel, um cara que não foi determinado, não se contaminou. Aqueles que obedecem verão o Pai face a face. Então, se você deseja ver Jesus, tudo que vocês fizerem, façam de todo o seu coração, para que você veja Jesus. Mas ele vem trazendo também presentes. Ele reforça a ideia de que ele está vindo, mas ele não está vindo de mão vazia, porque era um casamento. E na figura do casamento judaico, que o noivo ia, por isso que ele diz isso em João capítulo 14, eu vou preparar o lugar, era a função do noivo. Ele ali firmava o compromisso com a mulher, ia preparar o lugar, enquanto isso ele deixava um amigo dele, que era o intermediador. Hoje o nosso amigo é o Espírito Santo, é ele que leva as tuas demandas para o reino, é ele que intercede por você, é ele que adorna a igreja. Os presentes estão aí, os dons espirituais. Mas quando o noivo vinha para o casamento, ele também vinha trazendo mais presentes, para poder presentear aqueles que deixaram
que fizeram com que a noiva ficasse mais bonita, o cortejo inteiro. É por isso que ele fala: a recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um conforme o que você fez, o que você tem feito para o seu Senhor. Ah, mas o ano nem começou. Sim, então vai pensando o que você poderá fazer este ano para o seu Senhor. Tudo que vocês fizeram, faça de todo o seu coração como para o Senhor. Vocês estão servindo a Ele. É por Ele. Não é para mim. Não é bonito para mim. É bonito para Ele. É o melhor para Ele. É com maior esforço, é porque é para Ele. Deixa a preguiça de lado. Deixa a preguiça de lado. De manhã eu comentei aqui sobre a conversa que a gente estava tendo no grupo lá, da minha família. E minha irmã comentando sobre a preguiça que eles têm lá no Rio Grande do Sul, de servir ao Senhor com mais tempo. Se tem culto num dia, não tem no outro. Se tem culto de manhã, não tem à noite. Será que você é assim também? Ou vai chover? A melhor época do ano é de outubro a março, porque chove, pode ser que não tenha culto no domingo. Será que você tem orado para não asfaltar aqui a linha Progresso? Se você ora assim, você está orando sozinho, irmão, porque tem um monte de gente orando para asfaltar. Outra coisa, que Jesus deixou para o final. Ele fala assim, verso 10: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aqueles que estão lendo o livro de Daniel, o jaleiro, lá para Daniel 10, 11, que começa a parte profética do livro, Deus fala para Daniel: ei, aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo, não escreve aí no livro, guarda para você, não é para o tempo de vocês. Mas aqui João recebe outra ordem: ei, escancara, mostra para todo mundo, porque o fim está próximo. Então, eu preciso que todos saibam que eu vou voltar. Eu preciso que todos saibam o que vai acontecer depois que eu voltar. Quando eu retirar a minha igreja daqui, vai ficar muito ruim. E eu preciso que todos saibam disso, para que ninguém naquele grande dia tenha a desculpa de que: ah, Senhor, eu não sabia. Ele vai falar assim: está lá escrito, você que não leu, você que não entendeu, porque eu deixei escancarado. Eu pedi para não selar, eu pedi para não ocultar. Não é um mistério, é algo revelado, está ali para todo mundo. E não vai dar tempo, irmão, por isso que ele fala assim no segundo: continue o injusto a praticar injustiça. O tempo da mudança é agora. É agora que eu quero querer me santificar mais. É agora que eu quero querer ser mais justo. É agora que eu não quero ser imundo. Porque depois que Jesus vier, não haverá tempo. Então como é que está a sua vida? Você está no tempo da imundície? Acho que não, porque você está aqui. Você é justo? Foi falado aqui, não? Nós cantamos: nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus. Justificação. Romanos 8 é o capítulo da justificação. É aquele que garante: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se você já é justo, pratique a justiça. Se já é santo, se santifique ainda mais. Mas dá, Josué? Dá. Eu costumo falar, que já falei várias vezes, você não pode se contentar com o de ontem. Nós estamos na campanha da oração 5 horas da manhã, que é difícil, é sacrifício. É difícil acordar, o melhor sono do homem, 5 horas da manhã, de 4 para 5 horas. O pastor nem estipulou quanto tempo você vai orar. Você pode acordar 5 horas e dormir 5 e 2. Mas você já acordou, foi um sacrifício. Isso é santificação.
Isso é querer algo diferente de Deus. Se você quiser algo diferente de Deus, faça algo diferente que os outros não fazem. Você quer ministrar bem a palavra? Leia mais a Bíblia, mais tempo do que os outros leem. Você quer ser mais usado por Deus? Ore mais. Você quer ser mais útil na obra? Jejue mais. Comece ali com 1 hora, 2, vai aumentando. Faça algo de diferente para chamar a atenção de Deus. Esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então é uma coisa progressiva. Não vai dar tempo. Quando Jesus chamar o toque da trombeta, vai ser muito rápido. Foi o que aconteceu nos tempos de Noé. Estavam lá e continuaram fazendo. O que diz lá? Nós lemos essa semana. Até que as águas vieram e pegou todo mundo. E um detalhe que você lê, e todo dia você aprende alguma coisa. A gente costuma falar de dilúvio, né? Dilúvio é chuva, né? Mas se você ler na sua Bíblia, diz que as águas do abismo vieram de baixo para cima e encontraram as águas que estavam vindo de cima para baixo. Eram águas que ninguém via, ninguém sabia que tinha. Lençóis freáticos que se romperam. Isso foi o dilúvio. Mas ele continua assim, que é o verso 14. Felizes os que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Quem aqui já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Só que aqui nós temos o paradoxo. Sangue lava? Sangue lava ou mancha? Mancha. Só que o sangue do Antigo Testamento, ele servia para quê? Para encobrir o pecado, para cobrir uma mancha. Mas este sangue aqui, o de Jesus, ele lava, ele limpa, ele purifica, ele renova, ele coloca uma nova veste, ele nos faz de novo, porque é um sangue especial. É por isso que você é especial. É por isso que ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e que? Boas obras. Porque o sangue dele é especial. O sangue dele, ao invés de manchar, ele limpa. E felizes por quê? Porque só nós sabemos de onde nós fomos retirados. Aqueles que sabem de onde foram retirados realmente são felizes. O Salmo 26 diz isso. Quando o Senhor resgatou aqueles que estavam em Sião, ficamos como? Como quem sonha, felizes, nem sabíamos onde estávamos. Felizes. Essa é a última bem-aventurança da Bíblia. Jesus deixou o melhor para o final. Se você não leu toda a sua Bíblia, no final ele ainda vai falar, olha, felizes aqueles que lavaram no meu sangue. Se você não entendeu até agora o meu sacrifício, você não leu os evangelhos, aqui em Apocalipse eu quero dizer para você, feliz são aqueles que lavaram as suas vestes no meu sangue. Ele não encobre, ele limpa. Isaías 1 diz assim, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, vermelho vivo, se tornarão brancos. O sangue nosso não é vermelho? Vermelho com vermelho dá o quê? Vermelho. Mas ele diz que vai se tornar branco, sem pecado. Embora sejam rubros como a púrpura, brancos como a lã. Então este é o segredo do sangue de Jesus. Você já deveria ter aberto a sua boca, porque você é feliz. Somente aqueles que são felizes e que reconhecem que foram lavados, são felizes e estão alegres o tempo todo. E assim, o que? Eles têm direito à árvore da vida. A árvore, ela tem um simbolismo de filiação. Jesus, ele diz, eu sou a videira e vocês são
os ramos, os brotos, os galhos. Eu sou o tronco principal. Aqueles que saem de mim recebem vida. A videira, para o judeu, é uma árvore de imortalidade. Nós herdamos dos nossos pais a mortalidade. Mas quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, quando nós reconhecemos, como diz lá em João, todos aqueles que reconheceram, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus tem o quê? Imortalidade. E Ele dá imortalidade para os seus filhos. É por isso que quando você entrar lá, é por isso que depois desta felicidade de ter a sua veste limpa pelo sangue do Cordeiro, que vem a filiação por adoção, você vai ter a vida eterna. E por fim, para que a gente possa encerrar, você vai entrar pela porta. Enfim, vai se cumprir o último versículo do Salmo 24. Abram-se os portões, abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando Ele estiver vindo com a sua noiva e aquela grande comitiva, imagina assim como é que é o nome? O guardião lá do portão, abrindo os portões, e você lá comigo entrando, feliz, olhando, deslumbrado, com aquilo que o olho não viu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos que nele creem. É assim que vai ser. Esta grande festa que está preparado para mim e para você. O noivo está preparando uma grande festa, um grande banquete. Daí é outra mensagem, mas é um grande banquete. Eu quero te ver lá. Então, não deixe passar. Hoje é o primeiro dia, primeiro culto de Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos cercar a mesa para relembrar o passado, viver o presente, mas acima de tudo, vislumbrar um grande futuro com Jesus na glória. Você vai entrar porque esse direito você conquistou, mas não foi pelo seu esforço, foi por conta do Espírito Santo. Ele te esforçou. Naquele momento que você estava ali chateado, triste, cabisbaixo, sem força de vir, até murmurou, porque você é homem, e homem murmura, é obra da carne. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: filha, filho, para de murmurar, porque eu tenho o melhor para você. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.